Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai escalar aí nosso time do vídeo para a 15ª rodada, que já é amanhã, né? Aquela sangria desatada, aquela correria do Cartola, rodada do meio de semana, rodada do final de semana. Iremos assim nas próximas 2 semanas. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido aí na humildade a conhecer o canal e se inscrever. O time de vídeo não foi muito bom, mas o time da live que a gente vai escalar amanhã na live tá voando. Fez mais de 80 pontos, quase 90, com 1.311 pontos no geral. Fala, Vitão. Então, pessoal, o time do vídeo aí fez 54,95. Não foi realmente uma rodada muito fácil, tá? Mas a rodada se resume o quê? Dois fatores muito básicos aí. Quem tinha mais defensores do Botafogo pontuou mais. E quem fez a dobra de Matheus Pereira e Caio Jorge também pontuou mais. Certo? Então, se tinha 2, 3, 4 jogadores do Botafogo atrás com o Matheus Pereira e Caio Jorge, passou dos 80 pontos com facilidade nessa rodada. Essa rodada era a rodada para você fazer no mínimo aí os 70 pontos para não cair muito nas suas ligas. 54 foi uma pontuação baixa. Mas, como eu falei aí, o time do vídeo fez 54, como a gente viu aqui, em 95. Mas o time da live, meu irmão, fez 87,40, tá voando, né? Tá com 1.307,92. Eu falei 1.311, né? Me confundi, mas é uma belíssima pontuação, mais de 1.300 pontos num time aberto. Time esse da live que iremos escalar amanhã. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para quando eu entrar na live amanhã, você ser notificado e não perder esse time que tá voando, certo? Aproveitando aqui a oportunidade, também publiquei lá no meu querido Instagram, né? Os vencedores da 14ª rodada. Deu poucos times, claro, rodada com menos jogos, o pessoal não se atreve a botar muitos times, né? Fazer tantas variações assim. O Reinaldo venceu aqui, R$5 de inscrição, levou quase R$100 para casa, com 108,20, né? Na pontuação. Muitos vão dizer, pô, mas eu fiz 109, 110, 111. Mas, meu amigo, só vence quem se inscreve. R$5 apenas e pode levar uma boladinha para casa. As últimas rodadas têm dado aí, em média, vou botar aqui, tá? Nosso querido Catimba, para mostrar para vocês rapidamente antes da gente fazer o nosso vídeo. Ah, mas né, muita enrolação. Calma, rapaziada, deixa eu fazer meu jabazinho, né? Vem aqui nosso querido Catimba, no app do Catimba ou no link logo abaixo na descrição. A abazinha do Cartola, bota pro ladinho aqui, ó. Ligas do Mané, entre os parceiros. Já está aberta aqui para a 15ª rodada, já tem 4 times. A média aí dos jogos, dos times aí da Liga do Mané, tá dando aí em média aí 100 times. Deu 50 e 82 nas duas últimas, porque foram rodadas com menos jogos. Mas em média aí, ó, 101, 107, 100, 139, 125, 150. Essa é a média, mas é uma liga menor, com menos concorrência, custando apenas R$5, uma liga mais fácil de se vencer. Quem quiser jogar vai ser muito bem-vindo. Ah, inclusive, tá? Também postei lá no Instagram, né? A promoção de segundo turno que já tá valendo agora. Você paga R$ 49,90, 60% de desconto. O plano de sócio tá R$ 129,90. Tá inclusive passando aqui atrás, tem link logo abaixo na descrição. E já entra agora com direito a todas as dicas. Ah, Mané, o que tem no teu plano de sócios? Aqui eu coloco uma relação por escrito e aqui eu deixo aqui um videozinho, né, do que eu posto toda a rodada lá no grupo de sócios. Tem live, tem times exclusivos, vale muito a pena, muito material num único lugar, R$ 49,90. Se você pegar e dividir para as próximas rodadas até o final do Cartola, dá um pouquinho mais que R$2 por rodada. Dá pra comprar um pão e não dá pra comprar nenhuma água ou uma coca, enfim, tem que comer seco porque R$2 é muito barato por rodada, tá? Vamos lá para nossa escalação então, não vamos perder muito tempo não. Não vou fazer muita explanação aqui, né? Luiz Araújo não foi tão bem assim, né? O Arias também não foi tão bem assim, o Cruzeiro foi predominante, Savarino motor, bateram na tecla, motor um pouco melhor, Savarino nem tanto. Botafogo não fez gols, o Arcanjo brilhou, né? Lucas Arcanjo. Aqui eu dei uma dobradinha no Botafogo, mas escolhi o lateral errado, era o Vitinho aqui que foi bem melhor. Alexander Barbosa, mas o Caio tá numa fase sensacional, principalmente na bola aérea. Matheus Bahia decepcionou, mas também o Marlon deu aquela furada na bola, né? No gol do Corinthians, se não tinha segurado o SG. E o Flamengo tomou um golzinho no final do Neymar. O Ney é um cara fora de série, acima da média. Não quer treinar? É desleixado? Não se prepara fisicamente? Não. Mas, cara, pelo talento que ele tem, se der um espacinho pra ele, já era. Tá? Mas vamos lá. Vamos vender esse time, mas antes vamos ver a escalação do jogo. Vai ser rodada completa, tá? Vamos ver quais jogos que tem. O primeiro jogo é sábado às 16 horas. Portanto, né? A live vai ser ao meio-dia, né? E às 15 horas teremos a escalação de Fortaleza e Bahia. E eu postarei lá no Instagram, como eu sempre faço. Certo? Jogo equilibrado. Fortaleza demitiu o Vojvoda, né? O pai vai estar chegando aí, certo? Jogo muito equilibrado, tá?
Vasco e Grêmio, também jogo muito equilibrado. Vasco tomou a beabada no meio da semana, uma goleada. O Grêmio também não vem tão bem assim, mas teve um crescimentozinho aí fora de casa. Mas é um jogo também bem equilibrado. Mirassol e Santos, outro jogo equilibrado. Mirassol é um time que joga de maneira ofensiva, se expõe, marca gols, mas também sofre, né? E o Santos com o Neymar ganha muito ofensivamente. Outro jogo equilibrado aberto. Clássico, São Paulo e Corinthians, outro jogo equilibrado, tá? Corinthians um pouquinho melhor defensivamente fora de casa, São Paulo muito mal em casa, mas o Crespo tá tentando dar uma ajeitada, já empatou de 2-2 com o Bragantino fora de casa. Jogo também muito equilibrado. Internacional e Ceará, poderíamos dizer que o Inter é favorito, mas o Inter não vem tão bem assim, ganhou do Vitória com uma certa dificuldade. Ceará fora de casa é um visitante chato, mas botamos aí um pezinho na frente do Internacional com muita calma nessa hora. Cruzeiro e Juventude, o jogo da rodada. Aqui, meu amigo, você tem que ter o treinador do Cruzeiro, você tem que ter no mínimo uns 2 lá atrás do Cruzeiro, você tem que ter Matheus Pereira, Caio Jorge. É o jogo da rodada. Ah, mané, vai dar zica? Se der, deu, mas você não pode deixar de escalar. Vitória e Bragantino. Vitória tenta uma recuperação aí, né, com o Carrilho. Já vem ajeitando o time defensivamente, já mostrou isso nos últimos jogos. O Inter venceu com dificuldade, empatou com o Botafogo fora de casa. Mas o Bragantino tem que chamar atenção que é um dos melhores visitantes. Inclusive o Bragantino vem jogando melhor fora de casa do que em casa. Palmeiras e Galo, outro jogo equilibrado. Palmeiras perdendo muita força dentro do Allianz Parque. O Galo é um bom visitante, jogo equilibrado. Sport e Botafogo, o outro jogo chave da rodada. Sport na zona de rebaixamento, tentando se recuperar, né? Não vem bem em casa. Torcida invadiu o CT para agredir jogador e cobrar. E o Botafogo fora de casa bem, certo? Muito bem defensivamente, enfim. Então essa rodada, meu amigo, é Cruzeiro e Botafogo na cabeça. Flamengo e Fluminense clássico, né? Outro jogo equilibrado, mas eu dou um leve favoritismo pelo Flamengo, né? Porque o Fluminense, sem o Arias, perde muito, tá? Dito tudo isso, vamos para a nossa escalação. Venderemos aqui o nosso time, certo? E começaremos com os nossos queridos goleiros. Certo, Walter, vive um momento bom. Não sei se vai segurar o SG contra o Santos. Por quê? Porque o Mirassol dificilmente segura o SG. Porque é um time muito ofensivo pela maneira de jogar. Mas o Walter vive um bom momento, né? Vale a pena, né? É um goleiro bom para a rodada. Rossi também vale a pena contra o Fluminense, tá? Tem uma perspectiva de SG aí, né? Não tanto para defesas, porque geralmente o Flamengo é um time de posse de bola. Enfim, foi mais ou menos o que aconteceu com o Santos, né? O Rossi não fez tantas defesas. O Neymar chegou lá no finalzinho, aos 44, fez o gol. Ponto baixo, tá? João, aqui tá um dos melhores goleiros para rodada jogando fora de casa. Perspectiva de SG contra o Sport, tá? Pode fazer algumas defesas, pode ser inclusive o goleiro da rodada. Rocher também me agrada muito contra o Ceará. Fica um pouquinho cabreiro porque o Ceará joga muito bem defensivamente fora de casa e se der uma fugidinha, já viu, né? Não recupera a pontuação. Brazão tem tudo para mitar em defesas, porque o Mirassol é ofensivo. O Brazão é o tipo de goleiro que se segurar o Mirassol em casa, vai mitar, certo? Arcanjo contra o Bragantino também me agrada muito. O Bragantino é um time fora de casa que ataca, não fica só taticamente marcando, né? Cleitão, prefiro até mais o Cleiton, porque eu vejo até uma perspectivazinha de assistir do Bragantino pela maneira de jogar fora de casa, mas é um jogo muito equilibrado. 2 bons goleiros aqui, tá? O Everton, apesar do Galo ser o time um dos times que mais finalizam no campeonato, não vive um bom momento. Eu ficaria um pouquinho de fora do Everton. Tá? Fortaleza vivia um bom momento fora de casa, mas com a mudança de treinador pode mudar isso aí, a gente sabe, tá? Então o Marcos Felipe também vou ficar um pouquinho em stand-by. Hugo Souza, acho um nome interessante, certo? Para rodada, contra um São Paulo, né? Que não vem tão bem assim em casa, e o Corinthians fora de casa como visitante, vem segurando alguns SGzinhos aí. Rafael, tô fora, né? O Corinthians é um time meio pragmático, não costuma atacar tanto assim fora de casa e quando chega, complica o goleiro adversário. Foi o que aconteceu com o Ceará no último jogo, tá? Mas apesar de ser um clássico, tô fora aqui, né? Desses goleiros aqui na parte de baixo, eu sou obrigado a dizer pra vocês que o Fábio me interessa pelo volume de jogo do Flamengo, né? Mas entre o Fábio e o Rossi, prefiro o Rossi ainda. Eu acho que a perspectiva desse do Flamengo é maior, certo? Mas aqui tá o meu goleiro da rodada. É o Léo Aragão, certo? É o goleiro que substitui o Cássio quando o Cássio não joga, que o Cássio jogou quase todos os jogos esse ano. Custa apenas 2 cartoletas, né? Não vai ter perda nenhuma, então eu vou com ele. Mas mesmo assim, né? Ainda vou fazer um hackzinho para não ser pego com as calças na mão, certo? Mas segurar o SG ainda vai trazer algumas cartoletazinhas. Não vejo Juventude atacando muito, mesmo porque o Cruzeiro em casa não dá tanta chance assim pro adversário. Vamos botar aqui pelo preço. Baixo para frente, né? Baixo pra frente, quer dizer, o Léo Aragão tá aqui, o Magrão tá em dúvida. Eu vou botar aqui o Fabrício, que tá machucado, certo? Porque daí 2 cartoletas, eu posso vir aqui e botar o Léo Aragão fazendo nosso querido hack aqui. Vamos pra zagueiro? Zagueiros. Vitor Gabriel me agrada bastante, tá? Zagueiro forte na bola aérea. O Inter de repente pode segurar o SG contra o Ceará, certo? O Caio
Porra, tô gostando demais. Só 2 jogos, mas é um cara que na bola aérea é muito forte, tá? Né? Vidalba. Cara, é difícil deixar o Vidalba de fora dessa rodada, tá? Difícil, vou até escalar. Já vou escalar. Tem que ter um zagueiro do Cruzeiro, certo? Por que tem que ter um zagueiro do Cruzeiro? É o franco favorito aqui, ó, entre os mais calados já tá prevalecendo o Cruzeiro. Seu amiguinho lá da liga, seu adversário, vai estar com o Cruzeiro fechadinho lá atrás, ou no mínimo com 3 defensores, tá? Daí vai de você fazer os cálculos, né? O gerenciamento de risco, ver como é que você tá na liga. Não, Maria, eu tô bem lá em cima na tabela, vou dar uma esticada, vou botar só 1 ou 2 defensores do Cruzeiro pra dar uma cercada e vou torcer pro Cruzeiro tomar gol. Assim é que se joga cartola, né? Alexander Barbosa também me agrada bastante, tá? Me agrada bastante, muito firme por baixo, faz alguns desarmes, mas o Caio na bola aérea tá sensacional, tá? Pedro Henrique, acho um bom nome também. Por quê? Porque o Bragantino, como eu falei aqui, rapaziada, tem que ficar de olho no Bragantino aqui, ó, porque ó, o Bragantino em casa não vem fazendo uma boa campanha, tá aqui, ó, né? É o quinto, né? Mas com 2 derrotas, um empate, só 2 vitórias em 5 jogos. Mas fora, meu amigo, aqui, ó, o Bragantino é o cão chupando manga. São 4 vitórias e apenas um empate. E vai enfrentar um Vitória que está em reconstrução com o Carrilli. Um Vitória que tem, né, oscilando um pouquinho em casa. Então acho sim o Pedro Henrique um nome muito legal, tá? Os defensores do Palmeiras também, do Flamengo também, acho interessante, mas é um clássico. Fico mais stand-by, né? Fabrício Bruno, excelente nome junto com o Vidalba, para mim os 2 melhores. E na live de sábado amanhã a gente vai catar outros nomes aí, mas eu não vou inventar muito não. Vou com Alexander Barbosa e Vidalba, né? Pra mim, Botafogo melhor defesa fora de casa, possibilidade de SG, e o Cruzeiro disparada melhor defesa em casa com possibilidade de SG. Laterais. Laterais vem pontuando muito. Pô, o Souza aqui, o menino é bom de bola, hein, rapaz? O menino é bom de bola. O Wesley vem jogando demais, é o tipo de jogador que se perdeu SG, pode pontuar com desarmes, pode pontuar com assistência, com gol, porque ele é muito polivalente, ele vai e volta, faz aquela lateral ali como ninguém ali, muito preparo físico, faz aquele corredor, sem parar o tempo todo. Paulo Henrique, gosto do Paulo Henrique em termos defensivos, mas vou ficar em stand-by, o momento do Vasco não é bom, tá? Kaique Bruno, aqui, obrigado a escalar, tá? Ou ele, ou o Fagner, ou os dois, ou o William se voltar, tem que ter pelo menos um lateral do Cruzeiro, tá? Reinaldo, outro excelente nome, tá? Por quê? Porque o Reinaldo vem jogando bem. No último jogo não foi bem? Não, não foi bem. Foi 1-1, perdeu o SG, mas é o cara do pênalti, o cara da bola parada. Dentro de casa joga muito mais ofensivo do que fora de casa. Tem liberdade. Acho um nome interessante. Vitinho, os laterais do Botafogo também me agradam muito. Prefiro o Vitinho. Por quê? Jogando fora de casa, um lateral defensivo, mais chance de desarmes. Wagner, como eu falei, se o William não jogar, pode escalar de olho fechado. Wagner vem pontuando muito bem, ó, 11.50, tá? Voltou a jogar bem no Cruzeiro. Kobar é o cara da média básica, mas ele jogando invertido eu não tô gostando muito. Até que fez boa pontuação contra o Flamengo, né? Um time ofensivo, mas ele vinha pontuando bem na esquerda. Quando passou pra direita, perdeu muito, tá? Poderemos citar outros laterais? Poderemos, tá? Mas vamos deixar pra live. A guia também vale a pena, costuma pontuar bem em casa, mas vamos deixar pra live, tá? Tem muito lateral aí pra ver. Na live a gente vê mais alguns outros aí. Ah, Mané, qual é o teu segundo lateral aí? Não esconde jogo, Mané? Fala aí. Cara, eu quero ter alguém do Flamengo, tá? Quero ter alguém do Flamengo. Fluminense ontem cedeu SG pro Cruzeiro. Flamengo é um bom time defensivamente. Inclusive, se a gente parar pra pensar e olhar, tá? Tudo bem, é clássico, tem que ter respeito, mas o Flamengo é a melhor defesa do campeonato, tá bem vazada. Então eu quero cercar esse SG do Flamengo, quero ter um diferencial ofensivo. Vou com o Wesley, tá? Vou com o Wesley. Treinador, né? Não precisa falar muito, é o Léo Jardim jogando em casa. Favoritaço contra o Juventude, né? E que se quiser dar uma escadinha fora, é o nosso querido Júnior Ancelotti, né? O David, né? O filho do Ancelotti aí. Fora, outros jogando em casa, o Felipe Luiz, pelo desempenho do Flamengo em casa, mas é um clássico, tem que respeitar o Fluminense. Mas a gente viu ontem que o Cruzeiro fez, o Flamengo também pode fazer, porque, repito, o Fluminense é um bom time, mas sem o Arias perde demais. É como se fosse o Arrascaeta perdendo, o Flamengo perdendo o Arrascaeta, perde bastante, tá? Outros treinadores para dar uma arriscada, fico com esse só por enquanto, tá? Esses 3 que tá de bom tamanho, né? E nesse momento, não vou tutibiar, não. Ah, mané, vai dar zica? Não quero saber. Tô dando uma cercada aqui no Cruzeiro. Porque, repito, seu amiguinho vai fechar a defesa do Cruzeiro ou vai estar com 3 ou 4 defensores, tá? No mínimo 2. Você tem que ter no mínimo 2 defensores do Cruzeiro para essa rodada. No meio de campo, Arrascaeta vem decepcionando nos últimos jogos, tá? Mas eu vou dizer que ele tem um bom retrospecto contra o Fluminense nesse clássico, tá? E eu vou dar uma arriscada nele. Tá? Independente do que falarem aí. Pode ir mal de novo? Pode.
É um clássico? É, né? Mas esse clássico aqui tem tudo para ser bem movimentado. E o Arrascaeta sempre é uma perspectiva de gol e assistência. Matheus Pereira, um indispensável no meio da rodada. Você não pode ser maluco ao ponto de ir sem ele. Inclusive é uma boa opção para capitão. Vem jogando demais, média básica, desarmando, né? E dando assistência ainda. Não tá fazendo tantos gols quanto ano passado, né? Mas é um cara que tá assim, ó, muito acima da média nesse momento no Cartola. Lucas Sacha, muita regularidade, mas se fosse para escalar alguém nesse clássico aqui nordestino, eu iria com o Pochettino, mas lembro que ele tem uma decrescente. Mas é bom jogador, tem bola parada, finaliza em média e longa distância, mas jogo difícil, tá? Barreal, nome que me agrada muito fora de casa como uma aposta. Por quê? Barreal tem um bom desempenho, tem média básica, é um meia jogando avançado como atacante pela esquerda, né? Ou pela direita, que ainda ele e o Guilherme ali trocam bastante, tá? E o Mirassol é um time que joga de maneira aberta em casa, deve se expor bastante. Alan Patrick, assim como o Arrascaeta vem decepcionando bastante aí nos últimos jogos. Certo? Mas ainda é o 10 do Internacional, o capitão, o homem da bola parada, escanteio, falta e pênalti. Ceará vem se defendendo bem? Vem. Mas Alan Patrick tá na primeira prateleira nessa rodada. Tanto tá na primeira prateleira que está entre os mais escalados aqui, ó. Montoro, esse moleque aqui, tudo que eu venho vendo dele tá me agradando, tá? Tudo em média básica. A hora que ele fizer gol de assistência, ele estoura, tá? Romero tá jogando muito, tá? Só não tem mais destaque porque não faz tanto gol e não dá tanta assistência, mas ele é tão importante pro Cruzeiro quanto o Matheus Pereira, tá? Richard Rios, muita regularidade, mas jogo difícil. Savarino, um bom nome fora de casa, mas talvez eu prefira o Montoro. Tô em dúvida ainda. Mateuzinho contra o Bragantino, vou ficar stand-by. Bragantino se defende bem. John contra o Vitória, acho um bom nome, né? Pelo que vem apresentando o Bragantino fora de casa. Repito, vou mostrar novamente aqui, ó. Fora de casa, o Bragantino é um dos melhores visitantes da competição, tá? E o John faz muito bem essa transição no contra-ataque. Christian, acho um nome legal pra diferenciar aí, né? É um cara que vem pontuando bem em casa. E vamos ficar por aqui por enquanto. Temos outros nomes aí, Veiga, Scarpa, tudo aí a gente vai ver com mais calma na live. Neymar fez o gol, diferenciado. Quem quiser apostar contra o Mirassol vale a pena, porque o Mirassol é um time que se expõe. Sofre gols também, faz, mas sofre gols. A Mané, quem é que tu vai nesse momento? Esse meu último meio aqui, vou escolher com mais calma na hora de postar o time aqui no finalzinho. Atacantes, Caio Jorge, não tem como deixar de fora, tá? Meu amigo, você não pode cometer o erro nessa rodada de não ir com o Léo Jardim, tá? Ou não dobrar no mínimo o Cruzeiro. Se quiser botar mais defensores, ideia é com você. A verdade é que a defesa do Cruzeiro vai imperar nessa rodada. Matheus Pereira e Caio Jorge tem que estar no seu time também, tá? Então você tem que ter no mínimo uma espinha dorsal. O Caio Jorge, o Matheus Pereira e um defensor do Cruzeiro. Eu oriento a ser 2. E, claro, o nosso querido Léo Garden, né? O Zine Zidane da Shopee. Ele não é parecido com o Zidane de vez em quando? Eu acho ele parecido. Arthur Cabral. Estreou fazendo gol fora de casa, foi bem na média básica no último jogo, apesar do Botafogo não fazer gols. É um cara de muito porte físico, presença diária, artilheiro. O Sport não vive um bom momento. Se a gente pegar aqui o Sport aqui, ó, jogando em casa, não venceu ainda, né? Nos últimos 5 jogos pelo menos não venceu. Fez apenas 2 gols e sofreu 8, tá? Então não tem como, né, não ter alguém do Botafogo no meio pra frente, sendo o quinto melhor visitante, tendo uma sequência boa aí nos últimos 3 jogos com empate e 2 vitórias, tá? Então vou com o Arthur Cabral, agora esse meu terceiro atacante aqui é bucha. Guilherme, muita média básica, vale a pena, contra o Mirassol que se expõe bastante. Eric Pulgar, gosto muito dele, mesmo sendo clássico, deve entregar pontuação, tá? Dentro da média básica, e se fizer gol de assistência mita. Verrete, gosto do Pirata em casa também, mas é um jogo um pouco mais difícil contra o Grêmio, mas pode se marcar, quem sabe. Depay, acho interessantíssimo, tá, o Depay para essa rodada, tá? Vou explicar para vocês por quê. São Paulo e Corinthians, para esta rodada, né, é o jogo de confronto histórico aí com a maior média de gols, tá? O clássico paulista tem sido bem agitado, né, nos últimos anos aí, né? E o Corinthians vem melhorando fora de casa. E o São Paulo não se encontrou defensivamente ainda. Então acho o Depay um nome interessante, um diferencial pro ataque, tá? Porque essa terceira peça provavelmente vai ser o diferencial. Pouco Depay, né? Poderia ir com o Luiz Araújo? Poderia dar uma dobrada no Flamengo, mas vou dar uma recuadinha. Mas poderia sim, tá? É um bom nome. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, tá, Caio Jorge, o Verrete e o Cabral, tá? Vai dar pra dar uma diferenciada no terceiro atacante nessa rodada. E ele vai ser essencial. Luciano, acha um bom nome. Ah, inclusive tô com o Depay aqui, né? Fechou o meu ataque. Sabe o que eu vou fazer? São Paulo e Corinthians tem a maior média, né, no confronto histórico para essa rodada. O São Paulo vem tomando muito gol em casa, né? O Corinthians vem melhorando, né, fora de casa. Depay, um jogador diferenciado. Então, Luciano fez gol, né, deu assistência no último jogo.
Vou com o Luciano como reserva de luxo. Ah, mané, tá maluco? É clássico? Não tem problema. Eu tô achando que esse clássico vai ser gol dos dois lados. Talvez mais de um. Mais de dois, tá? Um pra cada lado. Talvez um 2-1, 2-2. Vai ser clássico movimentado, tá? Desculpa, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos analisar mais algum outro atacante aqui. Wesley, pela média básica, pode dar certo, né? Caiu um pouquinho, caiu. Mas de repente, se fizer um gol, estoura na pontuação. Arthur fora de casa por contra-ataque, quem sabe? Mas fora de casa não vem pontuando tanto assim. Facundo Torres tem que começar a ficar de olho nele, tá? Porque com a saída do Steven ele vai começar a jogar bastante pela direita. E é ali que ele gosta de jogar, com perna invertida, chutando pra gol, enfim. É ali que ele foi artilheiro, né? Na Major League, na Liga Americana. Meu inglês tá sensacional. Deixa eu ver mais alguém. Olha, vamos esperar, tá? Pra live de amanhã pra falar mais algum outro atacante, certo? Vou deixar o time prontinho aqui. Na sequência eu tô vindo com banco de reserva, capitão e esse último meio campista que faltou. Tá feito aí, pessoal, custando 145.12 cartoletas, o time do vídeo, né? Eu optei pelo John no meio, mas quem assistiu o vídeo todo não arrastou só até aqui, né? Dedinho nervoso. Viu que eu falei bem do Bragantino, né? O Vitória vem aí, tendo uma crescente, o Carrilho, né? Ele tá tentando ajeitar o time, defensivamente já mostrou um certo avanço, enfim. Mas o Bragantino tá jogando muito bem fora de casa, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas um empate. É um time chato, faz pressão alta no adversário. E o John é uma peça fundamental desse Bragantino para jogar na transição rápida, no contra-ataque, enfim. Acho um nome interessante para diferenciar. Poderia ir com o Alan Patrick no meio, poderia, mas estaria dentro da mesmice dos mais calados. E eu queria diferenciar pelo menos uma peça no meio e uma peça atrás. Minha peça na frente é o Depay. Não me preocupo por ser um clássico, porque ele é um cara muito calmo nesse sentido, né? Não se envolve tanto em confusão assim. Pelo contrário, ele até chama a confusão, né? Ele costuma cavar muita falta, enfim. Mas porque eu optei em botar ele na frente e o Luciano? Porque o clássico paulista é de média alta de gols nos últimos jogos aí. O São Paulo defensivamente vem sofrendo gols. O Corinthians melhorou defensivamente, né? Mas minha questão aqui é ofensiva. Então, pra mim, eu acho que é um clássico de gols nos dois lados. Pra diferenciar, eu acho que o Pirata vai ter um jogo um pouquinho mais difícil lá contra o Grêmio. Né? Que o Mano deu uma ajeitadinha aí no Grêmio. Na parte defensiva, o Vasco não vem muito bem em casa, tá pressionado, perdeu de 5 essa semana. Vou ficar meio em stand-by aí com o Pirata por enquanto, tá? Mas é uma apostinha, como eu falei pra vocês. Essa rodada é Cruzeiro na cabeça. Umas pinceladas de Botafogo, quem sabe. E daí você diferencia uma peça no meio, atrás, na frente. Os meus diferenciais, tô tentando aí. Depay, John com o Luciano em reserva de luxo. Beleza, pessoal? Custando 145.12. Tá aí o time do vídeo pra 15ª rodada. Então é isso. Meu povo e minha pova. Essas rodadas aí loucas aí, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Deixa o cara maluco. Até o cara foge um pouquinho do raciocínio. A gente tenta manter a sanidade. Live amanhã, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim que eu entrar na live, você vai ser notificado e não perde ela. E também não perde mais nenhum conteúdo daqui pra frente. E claro, você que já é inscrito aí, parceiraço no Mané, deixa aquele like, dá uma força, porque ajuda e ajuda demais. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de amanhã. Vamos que vamos. Fui!